Seja bem-vindo a essa terceira aula do nosso mini curso de Home Cinema para iniciantes. Até aqui você já viu como escolher um bom projetor pelo menor custo possível e como extrair a melhor qualidade de imagem do seu projetor. Agora nós vamos falar de áudio, até porque não existe cinema sem um som imersivo e potente, né? E você já reparou que quando você vai ao cinema, o som parece te envolver e parece vir de todos os lados? Quando acontece de repente uma explosão num filme de ação, você sente um estrondo grave que parece que realmente uma bomba explodiu ali. Quando um helicóptero passa por cima da cena, parece que realmente ele está passando por cima de você. Outros efeitos como chuva, o som do mar e os próprios diálogos e a trilha sonora do filme parecem estar totalmente organizados e não saem todos do mesmo lugar. Eles saem por caixas de som separadas para te dar essa sensação de imersão. Isso porque uma sala de cinema é projetada pensando em tudo isso. E os filmes são produzidos já pensando em transmitir essa imersão, tanto por causa da imagem numa tela grande, quanto por conta do som também, por conta da qualidade sonora e da divisão exata dos efeitos certos nos lugares certos da sala. E não é à toa que existe a categoria de melhor som na premiação do Oscar. Porém, esse som ele não pode ser sentido ou percebido com um sistema de caixas comum, ou de repente pelo simples som da sua TV. Existem os equipamentos certos para compor o seu home cinema em casa, e isso vai dos mais acessíveis até os mais caros. E o objetivo aqui dessa aula não é tornar você um expert em áudio, né, fazer você ser um especialista nesse assunto. A ideia aqui é te mostrar soluções que estejam disponíveis e que já tragam essa imersão que você precisa sem que você tenha que ser um especialista nisso. Equipamentos que de repente você só precisa ligar na tomada, plugar um único cabo ali e pronto, já está tudo certinho configurado para você apreciar o seu filme. Então, se você tem interesse nesse assunto e quer realizar esse sonho de ter um home cinema na sua casa, vem comigo. Mas antes de começar, se você quer receber todas as aulas desse mini curso gratuito de home cinema para iniciantes, você precisa clicar no primeiro link aqui abaixo na descrição do vídeo e inscrever o seu primeiro nome e o seu melhor e-mail para receber essas 4 videoaulas gratuitas juntamente com um PDF totalmente ilustrado que eu preparei para você e que contém todas as informações aqui dessas 4 aulas e um pouquinho mais até. E é sempre bom ter um arquivo ali em PDF que você possa baixar e consultar sempre que for preciso. Então é isso, meu nome é Wellington Muniz, esse é o canal Vizinho Tech e vamos para o nosso conteúdo de hoje. Bom, antes de investir dinheiro em um equipamento de som, você precisa conhecer e entender pelo menos as configurações de áudio mais comuns. Sabe aquela coisa de 2.1, 5.1, Dolby Audio, Dolby Atmos, essa coisa que dá um nó na sua cabeça que na prática você não sabe realmente para que serve ou qual a diferença entre um e outro? Pois é, aqui nessa aula você vai entender de forma muito simples. E vamos começar então pelas configurações de áudio mais comuns. Primeiro nós temos a configuração 2.1 ou 2.0. Geralmente o 2 significa que são dois lados, esquerda e direita, duas caixas de som, né? Duas vias sonoras. E sempre que tiver um ponto 1 é porque vai ter um subwoofer aí, uma caixa de grave para você sentir aí os tons e os sons mais graves e mais potentes, né? E um som 2.1 ele pode ser considerado um som estéreo, onde você vai ouvir esquerda e direita e só isso. A vantagem dessa configuração é que ela é uma configuração fácil de instalar, fácil de configurar e de utilizar. E também ocupa menos espaço. É perfeita para ambientes pequenos como apartamentos ou um quarto, por exemplo. E no custo-benefício a vantagem é que um sistema 2.1 ele é bem mais barato do que outros sistemas aí que envolvam mais canais de áudio, né? E nós temos também o 5.1, que é a configuração mais comum aí nos home theaters, né? O 5 significa que são 5 canais de áudio separados, ou seja, caixa central, caixa esquerda, caixa direita, as duas caixas surround, né, esquerda e direita, e o ponto 1 quer dizer que tem aí um subwoofer também envolvido nessa história aí. É um subwoofer que sempre vai servir ali para gerar o som grave, né, o peso do grave aqui do seu áudio. A vantagem do 5.1 é que esse sistema ele cria um som muito mais imersivo, mais envolvente, com caixas de som que parecem vir de todas as direções, né? O som vem de todas as direções. O 5.1 é uma das configurações mais populares também. Se você for ver filmes desde os mais antigos até os mais recentes, sempre vai ter material, sempre vai ter filmes com essa configuração de áudio disponível. Ainda falando sobre o sistema de áudio, nós temos também o 7.1. Ele é praticamente o upgrade do 5.1. Ele acrescenta mais duas caixas traseiras, mais caixas surround, né? E que proporciona uma distribuição do som um pouco mais uniforme em ambientes maiores. Aí a brincadeira já começa a ficar um pouco mais, né, elaborada, já começa a ficar um pouco mais incrementada. Realmente é uma coisa aí para entusiasta, gente que gosta mesmo de uma experiência cada vez mais imersiva. E ainda temos também o Dolby Atmos e o DTS-X. Para você entender de forma bem simples, quando se fala de Dolby Atmos e DTS-X, é o som tridimensional, ou seja, além de todo o som envolvente nas laterais, que o 5.1, 7.1 já te proporcionam, o DTS-X e o Dolby Atmos eles acrescentam som acima
cima de você. É como se ele te envolvesse numa bolha de áudio, fazendo com que o som venha de todas as direções possíveis. E esse sistema atualmente é o sistema aí que é utilizado pelas grandes salas de cinema pelo mundo inteiro. Então, qual equipamento escolher quando eu quero praticidade, especialmente em ambientes pequenos? Bom, há um tempo atrás, os home theaters caseiros vinham sempre com leitor de Blu-ray, leitor de DVD, e geralmente já vinham com várias caixas aí, com as caixas, né, 5.1, para você espalhar pela sua sala. E de um tempo para cá, isso foi mudando. Cada vez menos as pessoas consumiam mídias físicas, como essa aqui, por exemplo, esse Blu-ray do Avatar, e os equipamentos foram se ajustando a uma necessidade cada vez maior de se adequar a espaços pequenos e reduzir também essa coisa de muitos fios passando pela sala. A ideia também é que os equipamentos novos trouxessem também a praticidade de você configurar o som de forma simples ali, sem muita necessidade de muitos ajustes. Só para você ter uma ideia, hoje em dia existem alguns modelos de soundbar no mercado que com apenas 2 ou 3 ou 4 peças no máximo, que são a barra da frente, as caixas lá traseiras sem fio, esses equipamentos conseguem criar uma imersão espetacular, projetando som inclusive no teto para te proporcionar essa sensação do som imersivo do Dolby Atmos. Ou seja, você não precisa mais daquele monte de fios e conexões para conseguir experimentar uma boa imersão enquanto aprecia o seu filme. Algumas soundbar, por exemplo, como a minha que eu tenho aqui, tem até um sistema de calibragem do áudio, onde você aperta um botão e ela reconhece o espaço da sua sala, projeta o som e compreende onde estão as paredes, onde está o teto, para ela conseguir te gerar essa imersão. Mas espera aí, como é que uma simples soundbar posicionada embaixo da minha tela consegue me proporcionar essa sensação do 5.1 ou do Dolby Atmos, né, aquele som tridimensional? Como é que isso é possível acontecer? Não precisaria aqui de mais caixas, mais alto-falantes espalhados pela sala? Bem, sim e não. Geralmente o verdadeiro som Dolby Atmos ele precisaria até de caixas no teto para te envolver de verdade. Mas nós estamos falando aqui de soluções onde você não precise fazer obra, quebrar paredes, esconder fios, né, e gastar uma fortuna para ter o que você precisa em qualidade sonora. Por isso, os home theaters caseiros perderam espaço e começaram a dar lugar para esse equipamento novo que foi surgindo aí, que são as soundbar. Isso por elas serem muito mais práticas, economizarem aí o espaço, né, não precisar de tanto espaço, não haver necessidade de muito conhecimento em áudio e não precisar investir tanto dinheiro assim. Enfim, as soundbar foram feitas para quem quer praticidade e qualidade juntas. E quanto ao posicionamento da soundbar, basta colocar ela abaixo da tela, na altura dos seus ouvidos ali, e o subwoofer no chão para gerar essa imersão. Pronto, é só ligar, colocar em cima do seu rack e tá tudo ok, tá tudo pronto. Porém, se você optar por um home theater 5.1, realmente com as caixas, com os fios e tudo mais, aí o posicionamento das caixas, o posicionamento correto dos alto-falantes vai ter que ser respeitado. E eu já vi gente que compra um home theater e coloca as caixas assim, as caixas traseiras junto com as caixas frontais em cima da estante, não respeita o distanciamento de uma caixa para outra, não entende o que é caixa central, caixa lateral e coloca de um jeito onde o som vai sair todo bagunçado praticamente e vai prejudicar a imersão, não vai existir ali o verdadeiro efeito sonoro que o filme poderia proporcionar. Então é um gasto que a pessoa gasta dinheiro à toa em um sistema onde tem um monte de caixas e ela não sabe utilizar direito. No nosso PDF exclusivo e ilustrado, eu coloquei lá algumas especificações, algumas orientações sobre o posicionamento das caixas de um home theater aí completo, para você consultar lá, baixar e consultar isso sempre que for preciso. Mas resumindo, o home theater 5.1, por exemplo, tem que ser posicionado desse jeito aqui. Potência. Tá aí, qual a potência sonora ideal para minha sala? A escolha da potência ideal de um aparelho de soundbar ou home theater vai depender muito do tamanho aí da sua sala. Vai depender também da acústica e das preferências pessoais aí de áudio, se você gosta de escutar muito alto ou muito baixo. Essa questão da potência vai fazer um pouco mais de diferença. Mas para ficar bem simples de entender, vamos colocar aqui um parâmetro bem tranquilo aí de fazer essa divisão. Para salas de até 15 metros quadrados, de 50 a 100 watts de potência por canal já está de bom tamanho. O que eu quero dizer quando eu falo por canal? Cada caixa, cada alto-falante do seu sistema precisa ter pelo menos esse valor, ou seja, 50 a 100 watts de potência. Para salas médias de 15 a 30 metros quadrados, você já vai precisar de um pouquinho mais de potência, de 100 a 200 watts por canal. E salas maiores, acima de 30 metros quadrados, aí você vai precisar de muito mais potência, né? Naturalmente. Geralmente de 200 a 300 watts de potência por canal. Tendo entendido essa parte aqui,
aqui de configurações, potência e tudo mais, agora você precisa entender uma coisa. Existem vários tipos de conexões. Então vamos falar aqui de alguns tipos de conexões que você vai encontrar nos aparelhos por aí e quais são as vantagens e desvantagens de cada uma para você obter o melhor áudio possível utilizando aí as suas conexões. Bom, para começar eu vou falar da conexão RCA ou analógico, se você preferir. São cabinhos como esses aqui, ó, que você encontrava muito nos vídeos cassete, no VHS, esse tipo de conexão aqui. Esse aqui é o mais simples, onde você tem vídeo e esquerda e direita de áudio, tá? Então você tem um aqui que enviava o vídeo e esses dois aqui enviavam a esquerda e direita do áudio estéreo. E isso daqui ficou um pouco ultrapassado, antigo e foi substituído por novas tecnologias. Porém, ainda temos equipamentos que vêm com isso aqui disponível. Por exemplo, o meu projetor veio com esse cabinho aqui, ó, que eu coloco aqui e se eu quiser conectar, de repente, um aparelho antigo nele eu consigo, tá? As desvantagens desse tipo de cabo é que ele pode sofrer interferência externa por ele ser um cabo de cobre, né? E ele requer muito mais cabos caso eu precise configurar aí um 5.1, 7.1. Eu teria que passar muito mais fios e cabos aí para eu conseguir ter resultado com esse tipo de conexão. A segunda opção de conexão seria o cabo coaxial. Ele é um tipo de cabo que ele parece com isso daqui, né? Ele parece com isso daqui, mas ele é um cabo único. Você pluga ele e através de um único cabo ele transfere todos os canais de áudio. As desvantagens desse tipo de cabo é que ele não vai suportar os sistemas de áudio mais recentes, como o Dolby Atmos, por exemplo. Então ele vai ter só o sistema antigo, lá o 5.1, no máximo ali. E ele também pode sofrer interferência porque ele é um cabo de metal ali, então ele pode sofrer interferência de rádio e por aí vai. Temos também esse tipo de cabo aqui que é o cabo óptico. Ele é um cabo que transfere por mídia de como se fosse uma fibra ótica. Sai uma luz daqui de dentro e ele transfere como se fosse uma fibra ótica que tem aqui, ele transmite o seu sinal de áudio. A vantagem desse tipo de cabo aqui é que ele consegue transmitir o som em até 5.1, então ele tem uma boa flexibilidade aí de formatos, né? Ele transmite também o 2.0, 2.1 e ele não sofre interferências externas, até porque o sinal que passa por aqui é um sinal praticamente de luz, né? Então ele não sofre interferências. Se o seu sistema for um 5.1, você pode considerar usar um cabinho desse aqui que já está de bom tamanho. Ele vai transmitir com muita qualidade, mesmo que tenha que usar um cabo muito grande. Então, se for 5.1, esse aqui já está te atendendo muito bem. E nós temos o mais conhecido hoje em dia, que é o famoso cabo HDMI. Esse é um tipo de cabo que foi passando por várias atualizações ao longo dos anos e ele atualmente está na sua versão 2.1. E isso significa que hoje em dia ele consegue transmitir muito mais dados aí por um único cabo. Tanto imagem quanto áudio passam por aqui, então você tem tudo que você precisa em um único cabo. Então, resumindo, se os seus equipamentos aí têm a conexão HDMI tanto de um lado quanto do outro, vai de cabo HDMI que não tem erro. A não ser que você precise de um cabo muito grande, aí o cabo HDMI já começa a perder um pouco da qualidade de imagem, aí ele começa a ter interferências, começa a perder a força do sinal. Então você precisaria de um amplificador para amplificar o sinal e chegar com qualidade no destino. Uma outra vantagem do cabo HDMI é que ele transmite os sons, as configurações sonoras mais recentes, Dolby Atmos, DTS, DTS:X, esses formatos aí mais recentes que estão nos streamings, em toda a mídia que você consome por aí, tudo isso o cabo HDMI já é compatível. Então essa é a grande vantagem de utilizar esse cabo aqui. E quando você encontrar aquela configuração lá de HDMI ARC ou eARC, isso quer dizer que o sinal tanto vai quanto volta. Ele pode voltar da televisão para o equipamento de som e vice-versa. O equipamento de som também pode mandar sinais para a sua TV ou para o seu outro aparelho. Então o sinal tanto vai quanto volta, dependendo do que você precisa utilizar naquele momento ali. E uma das conexões mais conhecidas hoje em dia é o Bluetooth, né? É uma conexão sem fio, mas fique atento porque ela tem sérias desvantagens. Bom, começando pelas vantagens desse tipo de conexão, é claro que a grande vantagem realmente é porque é sem fio. E uma segunda vantagem é porque é compatível com um monte de aparelhos e equipamentos que estão aí disponíveis no mercado. Praticamente tudo vem com Bluetooth hoje em dia, né? Agora eu poderia te falar de 3 grandes desvantagens do Bluetooth. A primeira é a qualidade do áudio. O áudio pode sofrer um pouco de compressão. Isso vai ter perda na qualidade do áudio. Ele também não suporta todos os formatos disponíveis. Você só vai conseguir transmitir o som em 2.0, ou seja, 2 canais, esquerdo e direito, é o máximo que você vai conseguir de uma conexão Bluetooth. E temos o problema da latência também. Você pode ter atraso na entrega do áudio, dependendo do equipamento aí. De repente você vai estar assistindo o filme e você percebe lá que as falas estão saindo atrasadas. Isso pode ser por conta do Bluetooth que está demorando para chegar o sinal de um equipamento para o outro. Então, resumindo, cada tipo de conexão de áudio vai ter suas vantagens e desvantagens, dependendo aí da necessidade do usuário, do que você está pretendendo fazer e utilizar aí no seu dia a dia. Então, definitivamente, se o seu equipamento tem um monte de conexões
conexões diferentes, procure logo ir de HDMI, que não tem erro. Através dele você vai obter a melhor qualidade de som possível e vai desfrutar de todos os formatos mais avançados que o seu equipamento de som puder te fornecer. Bom, antes de falar da próxima dica aqui para obter o melhor áudio possível na sua casa, e a próxima dica é a cereja do bolo aqui desse vídeo, se você estiver se perguntando aí onde comprar os equipamentos, qual a melhor forma de adquirir os equipamentos sem erro e tudo mais, na próxima aula, fique tranquilo porque eu vou te mostrar aqui as melhores dicas aqui para você comprar, adquirir os melhores equipamentos de forma segura para garantir a melhor entrega e melhor preço pela internet. Então, continuando, vamos falar agora de acústica, porque criar um cinema caseiro envolve muito mais do que só adquirir equipamentos de última geração. A acústica da sua sala vai influenciar diretamente nessa qualidade aí do áudio, da questão dos diálogos, do efeito sonoro, da trilha sonora, de toda a imersão do filme. Ela vai desempenhar um papel super importante. Você já percebeu que um ambiente de um quarto vazio, por exemplo, emite muito eco? Você já entrou, por exemplo, num banheiro e fez barulho, né? E você percebe que aquele ambiente ele gera mais eco. E quanto mais lisas e reflexivas forem as superfícies, mais reverberação, mais eco esse ambiente vai produzir. Alguns exemplos aqui de superfície reflexiva seriam os azulejos, vidros, espelhos, de repente um piso de porcelanato. Tudo isso é reflexivo, é muito liso, né? É uma superfície onde o som bate e volta. São as piores superfícies, os piores materiais que pode se usar no ambiente quando você quer ter um bom áudio. E isso acaba totalmente com a experiência de som que o seu equipamento poderia te proporcionar. Então aqui vão algumas dicas bem simples para melhorar a acústica da sua sala. Dica número 1. Adicione tapete ou carpete, né, na sua sala. Um tapete felpudo ou um carpete por toda a sala já ajuda bastante a diminuir o reverb. Utilize cortinas pesadas, né? Cortinas, elas têm um material opaco, né, um material fosco, onde o som vai bater e vai ser amortecido ali. Então é como se você estivesse trabalhando, a questão da sua sala fica parecida com um estúdio. E é caro também. E eu quero dinheiro para comprar o tapete. A minha produção aqui tá falando que quer dinheiro para comprar um tapete. Nós vamos já resolver isso em breve. Uhul! Eu sei que todo mundo vai ter um sofá na sua sala, é claro, mas se você puder adicionar estofados como puffs, almofadas e coisas desse tipo, já vai ajudar bastante também. E aqui na minha casa, na minha sala, eu utilizei também esse material aqui, que é uma espuma, o pessoal chama de espuma caixa de ovo, que ela pode ser utilizada em placas, né? Eu comprei pela internet e você pode adicionar nas paredes, no teto, de forma aí organizada para ajudar a conter esse reverb, essa acústica e ficar bem melhor. Lembrando que isso não vai impedir que o som saia da sua sala. Essas aqui são soluções só para conter o eco, né? O reverb. Soluções para isolar mesmo a acústica seriam muito mais caras. Você vai precisar de uma sala com um tratamento aí de acústica para realmente bloquear qualquer entrada ou saída de som. Mas lembre, quanto mais seco e opaco for o som de uma sala, melhor você vai conseguir sentir ali a qualidade sonora que o seu equipamento consegue te oferecer. Bom, não esqueça de acessar a nossa lista VIP e baixar o nosso PDF exclusivo com todas as informações aqui dessas 4 videoaulas gratuitas para você baixar e consultar sempre que for preciso. O link está aí abaixo na descrição. E na próxima aula eu vou te passar aqui algumas dicas de como comprar esses equipamentos, a forma mais fácil, mais simples de adquirir os equipamentos, como obter a entrega mais segura e fazer a compra mais segura, né? E pelo melhor preço possível. Então, nos vemos na próxima aula.